essa energia que você fala, né, essa vibração do próprio dono já está lá embaixo. Porque muitas vezes são aqueles que herdaram ou que falaram, não, eu estou terminando a minha carreira profissional, eu vou pegar a minha verba rescisória, eu vou comprar um negócio e vou cuidar. Como é que é você hoje, olhando para esse contingente gigante de empresários que hoje estão nessa míngua? Como é que você percebe o mercado? Um dos casos mais comuns da pessoa abrir uma casa de repouso é que precisava cuidar do próprio pai ou da própria mãe. Pesquisou, não achou nada que gostou, viu os preços, achou tudo muito caro, e aí falou: olha, eu tenho um imóvel aqui da família, ou a gente consegue alugar um imóvel e tudo mais, e aí eu vou montar, porque aí vai ser do meu jeito de cuidado e tudo mais. Isso é uma história muito comum nesse segmento. Mas vamos começar do começo. Primeiro que existem muito mais casas de repouso já no Brasil do que as pessoas estão acostumadas, né? São Paulo aí passa de 1.000, né? Porto Alegre passa de 600, né? As pessoas não têm muita noção quando a gente fala disso, né? Se surpreendem, mas 95%, 98%, não tem a estatística exata, mas tá alguma coisa nesse número, são microoperações. Tá? Então são casas que vão ter aí de 5 a 15 idosos residindo, né? Operações, na grande maioria das vezes, totalmente artesanais, tá? E muitas vezes motivadas porque o proprietário é alguém oriundo da área da saúde, ou é enfermeiro, ou é, né, fisioterapeuta, ou pode ser médico, né? Uma série de profissionais relacionados à área da saúde. E aí monta isso como uma questão de resolver um problema particular, né? Aí você tem o outro par do segmento, que são as pessoas que já entram para esse negócio numa busca mais profissional. E a gente tem, né, ótimos grupos aqui no Brasil também prestando um bom trabalho. E você tem instituições de legado, coisas que já estão ali há muito antigas, né? Principalmente instituições, né, na parte assistencial pública, né? São às vezes instituições centenárias, ou como foi o meu caso, uma casa de repouso com 50 anos de história, né? Que tava já funcionando. A realidade que eu vejo quando eu converso com os empresários desse setor primeiro, essa carência de caminhos profissionais, né? Primeiro que é difícil você contratar profissionais para esse segmento, porque não tem muita disposição. É muito difícil você falar, olha, eu quero um gestor de residencial para idosos com 10 anos de experiência. Não acho. Não tem essa pessoa. Tem que formar, né? Você tem pessoas que vêm de outros setores. Vai pegar um cara que vem da hotelaria, mas daí ele não sabe o hospital, o restaurante, o centro de entretenimento e o acolhimento da família. Falei que são 5 negócios, né? Você tem o cara do hospital, mas daí ele não sabe o restaurante, a hotelaria. Então a gente acaba tendo que formar sempre as pessoas, né? E no caso, principalmente dessas microoperações, 95% do mercado, o dono não tem vida particular. É 24 horas, fim de semana, não pode tirar férias. E como eu falei, são negócios baseados em pessoas, né? E tudo que tem muitas pessoas tem muitas particularidades, tem muita coisa para resolver. Tem muito probleminha para acontecer. E esse caso de, né, cuidar da vida de uma pessoa idosa, às vezes uma falha operacional pequena pode te gerar consequências muito complicadas. Então, não é um negócio que você consegue tocar de maneira leviana. E por isso que muitas vezes as pessoas que entram nesse segmento sem a motivação correta, acabam depois Ou caem nesse ou segmento. caem nesse segmento, acabam ao longo de X tempo se vendo prisioneiras do negócio, porque não consegue, essa coisa que eu falei, o cara não consegue tirar férias, ela não consegue se ausentar da casa, né? Fim de semana tem que ir correndo, de noite tem que ir correndo lá porque aconteceu qualquer tipo de maluquice, né? Então aí, na parte onde eu entro nisso, né? A gente está nesse momento estruturando soluções para o mercado, né? Porque eu vejo que a demanda operacional ela é muito ampla nesse segmento e a gente, por nós sermos apaixonados por operação, né, desde o início, né, eu estou vendo que a gente tem uma oportunidade agora de transformar essa nossa paixão numa solução para a profissionalização desse mercado, né? Tanto seja para pessoas que queiram lançar seu próprio residencial, né? Quanto para pessoas que já têm o seu residencial, mas queiram trazer para uma nova
novo modelo de funcionamento. A gente ainda está tateando essas soluções todas, eu não tenho como apresentar assim. É um projeto para esse ano, na verdade, nosso, né? Estou contratando um engenheiro de produção aqui, até como parte desse briefing, né? Da gente estruturar isso tudo como uma forma que seja vendável e que é até interessante, né? Quando nós estamos fazendo para nós mesmos, internamente, dentro da empresa, a preocupação com o design gráfico, do acesso, da tela, do sistema, do tal, fica uma coisa secundária. Afinal, é a minha própria equipe que está usando, a gente vai desenvolvendo junto com eles ali, né? E o software não está bonito, mas ele funciona e está tudo certo. Agora, quando a gente fala, não, eu vou vender uma licença desse software aqui, né? Vou licenciar para um terceiro usar, já traz para nós um novo nível de preocupação em cima da coisa, né? Que não basta ser uma solução boa para nós, tem que ser uma solução boa para um terceiro, né? Então é uma etapa do projeto que a gente está assim muito empolgado em conduzir agora esse ano. Os feedbacks que eu tenho recebido das pessoas do setor têm sido muito positivo, né? Em termos de percepção de fato de que existe essa demanda, e por nós estarmos dentro do setor, eu acho que habilita, porque as soluções que eu conheço de casa de repouso, quase todas elas são feitas por empresas que não são do segmento. Então, são ou uma empresa de software, ou uma empresa de healthcare, ou uma empresa que só faz software, né? Ou é uma empresa hospitalar que tem um braço de gestão de software, mas não é especificamente a demanda do mercado de residenciais para idosos brasileiros, diga-se de passagem, porque existem softwares estrangeiros, mas que também não traduzem as necessidades que a gente tem aqui. Então, o espaço para profissionalização nesse mercado de terceira idade é imenso.